boa noite com Jesus. Então vamos ficar de fé, vamos ler a Bíblia. São João 11, verso 25 e 26 somente. Só o verso 25 e 26. Os versos, né? Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Te pedimos, Senhor, que esse tempo seja bem aproveitado por cada um de nós. O trabalho de sair de casa, de vir à tua casa, possa ser recompensado, é claro, mediante o interesse de cada um. Não seja apenas um hábito religioso de vir à igreja, mas que seja, ó Deus, uma experiência vivida, aquilo que o profeta diz, por ter Deus no seu coração e ter vontade de estar na tua casa. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos essas bênçãos. Amém. Assentai-vos. Eu gostaria de ver com os irmãos. Eu coloquei aqui estímulos do quarto selo, ou seja, referências do quarto selo, que deve ser de muito interesse da noiva, o quarto selo. Ele não tem muita base, ele não dá base para tonterias, para ismos, muito embora as escrituras não fiquem livres disto, não é? A Bíblia é a base de todas as heresias evangélicas, assim chamadas, cristãs, né? Porque, na verdade, tem que se ter fundamento na verdade, nas Escrituras, para ser falso. Porque o pagão mesmo é falso. O paganismo não é falso. Ele é autêntico. É como uma mulher de vida livre, ela não é falsa. O pecador não peca. Quem peca é o cristão. Então, o quarto selo está relacionado de uma maneira muito clara, muito íntima com a noiva nesta hora. Porque é justamente o selo que se refere a ela, que é restrito à hora em que estamos vivendo e adiantando, culminando com o rapto. Porque é bom sempre lembrarmos que o primeiro, segundo, terceiro selo são história. Isso está baseado nas 7 eras da igreja, os acontecimentos. Então, viraram história, né, esses selos. Sendo que o quarto selo se refere ao presente da noiva e culminando com o rapto, com o arrebatamento. Ele cessará exatamente, dá a entender até que o selo é uma era, não é? Ele se refere a uma era. Ele compreende a uma era. Está relacionado com a era da noiva. E enquanto ele não se cumprir, é claro, não vai entrar, o quinto e o sexto selo não entrarão em cena, enquanto o quarto selo não se cumprir. De forma tal que o profeta diz aqui no quarto selo que a noiva sobe e o diabo desce
Isso acontece simultaneamente, encarna no anticristo, o falso profeta, e aí então é que ele será a besta, que ele receberá poder, a força que ele precisa para estabelecer o ecumenismo e não comprar nem vender aquele que não pertencer ao ecumenismo. E a doutrina base para isso é a das 3 pessoas distintas, na testa. Agora, eu destaquei algumas coisas importantes que tem dentro do 4º selo, até numerando, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos diferentes, talvez não dê para nós comentarmos todos os 10, a menos que seja de uma maneira corrida. Mas nós vamos ver aqui o número 1. É uma exclamação do irmão Branham. Ó irmão, os santos não morrem. Então, esse é um destaque dentro do 4º selo. É o parágrafo 130. Vocês que gostam de anotar. Parágrafo 130 do 4º selo. Os santos não morrem. Agora, quem de fato são estes santos, não é? Os santos são aqueles que são separados. Naturalmente, não por um espírito religioso, mas pela eleição, pela predestinação. Nós vamos ver que Esaú tinha mais moral do que Jacó. No entanto, Jacó ficou sendo separado de Deus desde o ventre de sua mãe. Então nós vemos que isso não tem nada a ver com o espírito religioso. E devemos compreender de uma maneira bem lúcida, bem clara, que santos se referem a pessoas separadas do mundo para Deus, mas não por espíritos religiosos, ou por espírito religioso como queira. Porque existem muitas pessoas santas separadas do mundo e que não são nem salvas sequer. Elas não veem televisão, elas não usam nem telefone. Eu tentei tirar fotografia de uns quaker, lá nos Estados Unidos. Eles não pararam, não deram a mínima confiança. Andam em carruagens, puxadas a cavalo, todo pintado de preto, roupa preta, e não tem nada para chamar a atenção. Existem uns outros, os Guians, baseado naquele filme Testemunha, aquilo mais ou menos. E eles são pessoas separadas. O profeta chegou a dizer que eles têm coisas que nós não temos. Mas aí você vai ver o significado realmente dessa palavra zozo, que é separado pela salvação. Não é para ser salvo, é porque é salvo. Porque há muita diferença de se trabalhar, de se praticar, de fazer, de realizar para ser salvo. E de fazer, de ser, se comportar por ser salvo, não para ser salvo. É o caso do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você se batiza em nome do Senhor Jesus Cristo não para ser salvo, mas porque você é salvo. Então você carrega essa boa consciência. É onde às vezes me dá saudade da quarta-feira, eu estava com o pastor Elias. Então, acho que nós, como na escola dominical, devemos ter uma reunião assim, que fuja um pouco do sermão em si, da pregação, da eloquência.
e tenha o estudo com pontos básicos que esclarecem e estabelecem o indivíduo, a pessoa, o crente, cada dia mais. Então você não faz nada, você não se veste decentemente, não corta seu cabelo para ser salva. Mas é porque você é salva. A grande diferença está aí. E há muitos que fazem tantas penitências e coisas para serem salvos. A salvação é exclusivamente de graça, para que ninguém se glorie, pela fé. É de graça, é um favor imerecido, a graça. Pela graça nós somos salvos. E o sangue nos mantém limpos diante de Deus. Então, você veja que ponto excelente é o parágrafo 130. Agora, esses santos não morrem, é claro, espiritualmente. Porque essa declaração é seguida da luz que mostra o que é realmente a morte. O que é morte. A separação de Deus é a morte. Essa aqui é a morte. E há várias mortes, mesmo no físico. A morte cerebral, a morte cardíaca, a morte orgânica, porque a pessoa está morta, mas ela não morreu organicamente ainda. Depois de 72 horas é que ela morre organicamente. É aí que vem o estado de putrefação. Começa a apodrecer as células. Essa madeira foi cortada. Como árvore, ela morreu. Mas se ela morrer nesse estado, ela apodrece. São células vivas que estão aqui. A separação de Deus é a morte. E significa realmente a morte eterna. Eterna. Agora, este indivíduo tem por nome morte. Por isso, esse indivíduo, se referindo a quem? Ao anticristo, falso profeta e a besta. A besta recebe exatamente o nome de morte. Porque todos que estão sob o seu império, sob o seu domínio, estão separados de Deus eternamente. Eternamente. Aqui no parágrafo 133, ele volta, depois de ponderar outras coisas, ele volta a falar sobre essa morte. Agora, a morte significa eterna separação de Deus. Recorde, os santos não morrem. Os santos que foram lavados, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, separados por Deus, não morrem eternamente. Então aí vem Paulo com essa luz, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Esse dormir aqui em relação ao mundo. Os adventistas têm a teologia do sono da alma. Mas não existe sono da alma. É porque eles não têm um profeta de Deus que pôde, como São Paulo, ir até lá na sexta dimensão. E elas não estão dormindo. Eles vieram abraçá-lo. Jovens, pessoas que eram velhinhos aqui, são jovens lá. Corpos celestiais. São jovens lá. Então, eles dormem em relação ao mundo. Não tem nenhuma ligação com o mundo, os santos. Quando o irmão Brana chamou a esposa dele, ela não quis ficar. Ela veio, mas ela não quis ficar.
E por último ela disse para ele, ela e a filhinha, nós estamos muito melhor do que vocês. Eu não quero voltar. Você procura uma outra moça, casa-te. Faça isso. Por que você me chamou? Agora, isso é porque a sua palavra, a sua oração podia penetrar lá naquele lugar. Aqui então, Paulo deixa bem claro que quem morre como cristão, como salvo, não depende de nenhuma intercessão, não depende de nenhuma oração, não depende de nenhuma vela. Você já pensou a alma que precisa de vela? Essa coisa fétida de cemitério, dos dias de finados. Olha, tá certo. E você quer ir no cemitério o dia que completa ano que sua mãe morreu? Mas não nos dias de finados. Tudo é paganismo. Que seu pai morreu, que um amigo morreu. Agora, aquela coisa fétida. Almas que precisam de vela. Quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo. O cristão tem luz. É luz. Ele não precisa de vela. Acendeu a vela para a alma de minha mãe. Isso é paganismo, é ignorância. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Agora, tudo isso é quarto selo, hein? Para nós agora. Acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, que é essa mensagem. O alarido é a mensagem. É o mesmo Senhor descendo do céu. É a vinda do Senhor. A mensagem é a vinda de Jesus. A segunda vinda. E com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aqui, 2 aos Coríntios, capítulo 5. 2 aos Coríntios, capítulo 5. Ele diz, porque bem sabemos que se a nossa casa terrestre, o corpo, deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Aqueles que morrem sem Cristo são achados nus. Por isso ele disse a esta era de Laodiceia, ao sistema religioso desta era, que ela é desgraçada, cega e nua. Nua. Apocalipse 3, a partir do verso 16, 17, por aí. Então, a morte significa eterna separação de Deus. E agora, novamente, recordem, os santos não morrem. Isso quer dizer, os santos não ficam separados de Deus. Se você se separa da igreja, da palavra, se você se separa da comunhão, ora, o profeta diz, você está separado de Cristo. Isso significa morte. E se você crê, como creu, então você foi ressuscitado em tempo. Porque Jesus disse,
Em verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Então isso é enquanto a pessoa está nesse corpo. Isso acontece. Mas depois que morre, não tem mais jeito. E dá outro suspiro. Então, e recordem também, seguindo isso, recordem também que a este cavaleiro, ele está estudando Apocalipse 6. Eles pensam que o cavaleiro, o cavalo branco é Cristo. E o que não tem como pensar diferente. Antes da gente crer na mensagem, a gente só via dessa forma. Não podia dizer que era outra coisa. Dava até temor, causa até temor dizer que esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 não é Cristo. Quando vem a revelação, aí já é diferente, né? Ele mudou para o cavalo vermelho depois de conquistar o laico, os leigos, depois de estabelecer suas doutrinas fornicárias, erigir o cálice de fornicação da grande igreja prostituta, no concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo. Então você vê que o Gênesis e o Apocalipse são dois livros que fecham todas as escrituras dentro de um cerco, vamos dizer. O Gênesis ampara, dá o princípio. O Apocalipse fecha. E o diabo odeia a revelação desse Gênesis. Odeia a revelação desse Apocalipse. Porque ele atua através do engano. Ele quer manter o povo enganado. Então vocês recordem também que a este cavaleiro foi dado um cavalo amarelo. Isso depois de passar pelo cavalo branco, pelo cavalo preto, vermelho, preto. Então ele passa para o amarelo, que quer dizer morte. E ele se foi sobre o seu cavalo amarelo, morte. Agora sabemos o que foi isso. E sabemos qual a igreja que foi o seu instrumento. O seu cavalo é a igreja, que lhe dá poder. Veja como ela tem força, ela tem poder político, religioso. Ele é chefe de Estado e de igreja. Agora, eu não queria fazer um estudo dessa forma. Eu quero destacar pontos especiais dentro do quarto selo. Então fica este aqui bem destacado. Os santos não morrem, a morte é uma separação eterna de Deus. Esse sim morreu. Agora vamos para o 2. Uma coisa me chamou a atenção, foi isso aqui. Sobre o discernimento que o profeta tinha. Quando começo a falar, vejo visões por todos os lados, por isso de vez em quando tenho que dizer algo que me faça voltar de novo em mim mesmo. Tem notado, quando temos a linha de discernimento, às vezes digo algo para que as pessoas se riam, logo digo algo para que as pessoas chorem, depois algo para que se aborreçam. Então a sua mensagem causava graça, riso, choro e aborrecimento. Riso, choro e aborrecimento.
A sua mensagem causa riso, choro e aborrecimento. Então, se você vem na igreja, todas as vezes que você vem, você só vai voltar sorrindo a vida toda, está faltando alguma coisa. Essa mensagem não está completa ali naquela igreja. Você tem que chorar também. E você tem que ser ferido, aborrecido por ela. Você tem que voltar daqui dizendo, eu não venho aqui mais nunca. E no outro dia você falar, meu Deus, tomara que chegue a hora logo. Eu quero que chegue a hora logo para me voltar. Porque é um amor daquele casal que não tem jeito de separar. Briga, some da minha vida. No outro dia, está atrás dele, está atrás dela. A gente que anda pelo mato desde criança, eu já passei. Vocês não sabem o que significa passar uma noite sentado num pé de bacuri, verdinho. Quando a gente senta ali de tardezinha, ao entardecer, esses que sabem o que eu estou dizendo. Você forra ali com as próprias folhas do bacuri, parece que você se assentou num sofá, cama. Aquela coisa mais gostosa. Aí está tudo bem. Quando ali pelas 8 da noite, você já dá uma mexidinha de cá, porque já ali as folhas, os talos, tem gente rindo aí, né? É porque já passou por isso. Então já começou a incomodar. Eu sei que quando amanhece o dia, você não tem aonde ficar mais ali. E está todo marcado, todo ferido. As quinas, exatamente. E lá pela madrugada você fala, que coisa, eu nunca mais volto num lugar desse. Muriçoca em cima, 1 milhão de muriçoca. Um dia eu contei, deu 1.999.000 muriçoca. E você fala, meu Deus, por que eu estou aqui nesse flagelo? Eu não fiz aqui mais nunca, eu nunca mais venho para um mato. Acabou. Agora eu vou desfazer dessa traia, jogar isso fora, botar fogo. Passa uma semana, você vê umas coisinhas piando e coisa e tal, e a lua, e etc., entrando. Aí começa a suspirar. Teve dia de eu chorar, o homem velho, chorando para ir para o mato. Sozinho. Chorando. Não tem jeito. Então aquilo aborrece. Aquilo faz chorar. Aquilo alegra. E não tem jeito de deixar, porque faz parte da sua natureza. Está no seu sangue. Isso é sua vida. Então você pensa que na sua casa tem que ser só riso, você vai se casar. E pensa assim, que o casamento vai ser só flores e risos, flores e risos. Não, vai ter choro, vai ter aborrecimento. E por isso, vai embora. Agora, continuando, ele diz, é porque tenho algo assinalado e digo algo para ver como vão tomar. Vocês vão receber aquilo. Então posso ver que classe de luz aparece sobre a pessoa e o que sucede, assim sei onde está e se é chamado ou não. Veja só. Chegava ao ponto de saber se você é chamado ou não por essa luz. Mas isso aqui, é claro, isso não podia ser dado. Quantos de nós ficamos julgando as pessoas aí precipitadamente, simplesmente porque elas falham às vezes na nossa concepção, nós pensamos e fazemos logo um julgamento.
Agora, o irmão Branham tinha uma caverna que ninguém conhecia, ninguém sabia onde ela era. Descobriram depois, muito tempo, um irmão, por 5 anos, procurando essa caverna, encontraram. Mas quem aguentava ficar ali, né? Só ele mesmo, só o profeta. Na caverna do profeta. E o que a vida que ele vivia, a separação que ele tinha, era uma separação de profeta maior. Era uma separação de um ministério filho do homem, da manifestação do ministério do filho do homem. Ele não era o filho do homem, porque o filho do homem é Cristo. Mas o ministério dele era do filho do homem. O ministério do filho do homem que haveria de se manifestar nos dias de Sodoma e de Gomorra, como nos dias de Sodoma e Gomorra, como nos dias de Noé. Então esse foi um item que eu gravei de vermelho, grifei de vermelho. Onde está e se é chamado ou não? Mas Deus podia confiar isto ao profeta. Por quê? Ele disse, se eu fosse contar o que eu vejo na vida das pessoas, haveria morte, haveria tanta coisa terrível. Eu não posso. Quer dizer, Deus podia confiar nele a vida das pessoas. Os problemas, as coisas. Por quê? Ele sabia o que fazer com aquilo. Por que a igreja não pode receber poder? Gente, a coisa é completamente diferente. Porque quantas revelações eu já tive na vida, já tive, e se cumpriram, e foram concretas, e foram confirmadas pela cura, por isto, por aquilo, a Esther abriu sua madre e tudo mais. Mas é uma coisa que eu era criança, quando eu era criança, isso é mais de 15 anos atrás, eu pegava o estilingue, fazia estilingue e tinha muita rolinha dessa barreirinha, essa amarela, às vezes na máquina de arroz, assim, coisa e tal, então ficava aquela, muito de rolinha mesmo. Uma pedra só, às vezes pegava até 2 ou 3, às vezes. E é certo que você ia acertar aquilo. No meio daquele tinha que acertar. Então, as revelações que existem hoje é dessa forma. É porque tem gente demais. E é claro que num auditório desse tem gente pensando em suicídio, tem gente, mulher com problema no útero, gente com problema no coração, gente com problema de emprego, gente com problema de epilepsia, gente com tudo quanto é problema. Então, o Espírito Santo está me revelando que tem uma pessoa aqui que está com isso, com aquilo. É claro, jogou a pedra num bando de rolinha, vai acertar mesmo. Mano. Agora, o irmão Branham não era assim. Era completamente diferente. Não era jogando a pedra no bando de rolinha, não. Ele chamava a pessoa e dizia o nome dela, de onde ela era, qual era a doença, e dizia assim, é você está com isso assim, e você está curada, você está curado. Agora pensa um dom desse sobre um malabarista desse aí, colhedor de dinheiro. Onde é que você já viu? A pessoa tem que fazer novena, sei lá, campanha de 7 dias, corrente de 7 dias para receber uma cura, gente. Quando que Jesus mandou fazer isso? Precisou disso? O irmão Branham nunca mandou ninguém fazer nada. Completamente diferente. Quer dizer, o nosso donzinho, em relação dele, é um botão. Ele tem o paletó, a gente tem o botão do paletó. É isso aí. E oxalá que esse botão esteja no paletó dele. Isso aí já é grande demais. É muito grande. Agora nós pegamos uma coisinha aí e já viramos dom a alguém. Eu estava pensando assim, ó. Se algum obreiro mesmo da mensagem tivesse o que esse Tommy Osborne
tinha ou tem, meu Deus, ele seria idolatrado de uma maneira. Porque não é questão de barulho, não. É perna curta, mais curta que a outra, crescer na hora, cego enxergar de verdade mesmo na hora. E aí? Como é que você vai ficar? Agora, onde está e se é chamado ou não? Se não é chamado, porém, se é um genuíno crente, saber de tudo isso, hein? Agora, nós vamos para o 3. O 3, porque senão não vai dar tempo, não adianta. Não vai. O 3, eu não 134. Vamos ver o 134. Vai nos dar um outro conhecimento dentro do quarto selo. Sabemos que uma mulher dessa classe é aquela que não tem guardado seus votos matrimoniais, depois de falar aqui da igreja prostituta. Ela se considera a si mesma como a rainha do céu, entre aspas. Não é? Isso seria a esposa de Deus. Se ela é rainha do céu, a rainha é a esposa do rei, né? E Deus é Cristo. Porém, encontramos que está cometendo fornicações e fazendo com todos os reis da terra também cometam fornicações. Ela é fornicária. A igreja casada com a política, com o Estado, com a idolatria, com o dinheiro, com o ouro e a prata, é fornicária. Todos os homens ricos e famosos e toda a terra seguem após ela. Logo encontramos que produziu umas filhas, as quais foram prostitutas, tal como sua mãe, fornicárias, cheias de maldade e adultério. Elas cometeram a fornicação quando se organizaram e formaram seus sistemas. Os pentecostais e todos os demais estabeleceram sistemas de homens. Existe somente um sistema de Deus. Deus não tem sistemas. Só um sistema de Deus. Terminei aquela gravação dessa fita que está rodando aí, essa noite, e ele estava dizendo assim, se a palavra não está na igreja metodista, em outras palavras, mais ou menos isso, saia dela, fique com a palavra. Se não está na presbiteriana, ele disse, saia dela, fica com a palavra, vá para onde está a palavra. Ele disse, e depois ele disse da própria igreja dele, se ela não está no tabernáculo Brana, saia do tabernáculo Brana, fique com a palavra. Vá para onde está a palavra. Ele falou da própria tabernáculo dele. Se essa palavra não está no tabernáculo Branham, se ela não está no tabernáculo da fé, sai do tabernáculo da fé. Mas não vá para grupinho fornicário, não. Porque aí você sai do espeto e cai na brasa. Ou então você tem que dizer para onde iremos nós. A coisa aqui está difícil, é custosa, mas para onde eu irei? Onde é que tem coisa correta, que não tem essa fornicação doutrinária? Agora vamos para a quarta referência. O 135. Dentro do 135 tem duas referências boas, que chamam a atenção. Ao fazer essa advertência, logo ele exclama, não deixem sua consciência descer ao bolso. Não deixem sua consciência descer ao bolso, para que olhem a situação frente a frente, como ela é. A consciência foi parar no bolso.
A consciência do homem foi parar no bolso. É o que os filhos estão assistindo os pais fazerem. É que os empregados estão assistindo os patrões fazerem. Então, o termo consciência, que é considerado o maior tribunal na Terra, ora, mas uma consciência cauterizada, posta no bolso, comprada por dinheiro, influenciada, o dinheiro tornou-se o Deus do século. É aquilo que se busca em primeiro lugar, é o dinheiro. Busca a Deus por causa do dinheiro. Fala em Deus por causa do dinheiro. Vai para a igreja pedir bênçãos para ganhar dinheiro. Ora pedindo a Deus para solucionar os problemas, para ganhar dinheiro. Agora, há um centro nisso aí. Uma maneira de colocar isso que está correta. Deus não se agrada, Ele não está satisfeito de ver seus filhos passando necessidades financeiras. Ele quer que você tenha o seu meio. Ele quer te ajudar nesse sentido. E o que manda muito é critério, é firmeza, é não ser leviano, é saber aplicar o que vem na sua mão e coisas assim. Mas o mundo, de um modo geral, busca o dinheiro em primeiro lugar. Não é o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. E com facilidade você encontra o avarento na sua porta. E o avarento, tanto quanto o adúltero, tanto quanto o mentiroso, criminoso, seja quem for, não é do reino de Deus, porque o avarento não busca o reino de Deus, em primeiro lugar. Ora, quem que não é do reino de Deus? É a prostituta, é aquele que adultera e vive em adultério, é aquele que mata, aquele que rouba. Não, é aquele que não busca o reino de Deus, em primeiro lugar. É tão simples. Você pode vestir de preto somente, não andar de automóvel, não ter televisão, não ter rádio, não ter telefone, não ter nada disso, não ter fogão a gás, como eles fazem lá, essa seita. Mas não busca o reino de Deus em primeiro lugar. Quer dizer, quem não vai estar no reino de Deus é quem não busca o reino de Deus. Porque quem busca, acha. Quem pede, recebe. Mas a consciência está no bolso. Ao invés de encarar a situação frente a frente, mete a consciência no bolso. A questão está exatamente aí. E a segunda referência, dentro desse mesmo parágrafo 135, que seria de número 5, aqui na nossa relação, estamos já muito perto do fim para tratar de enganar-nos um ao outro. Esse também está grifado. Está dentro do mesmo parágrafo 135, do quarto selo. Então você está vendo aí, ó, está vendo do parágrafo 130 até o 135, que riqueza! Que riqueza tremenda, incomensurável, que tesouro! Onde estava isso? Isso custou uma separação total. Separação total custou uma vida de entrega incondicional nos desertos, em cavernas, madrugadas, neves, tempestades,
Ele passou 24 horas por dia preocupado com você, ocupado conosco. Ocupado conosco. Você vê dentro de 5 parágrafos quanta estabilidade, quanto alimento isso produz. Quando Deus fez aquilo ali, essa nuvem formada por 7 anjos, fotografada pelos cientistas, pelo Observatório de Tucson, Arizona, nos Estados Unidos, então aqueles anjos anunciavam exatamente a abertura desses selos. Houve um grande estrondo. Pedras foram repartidas, pedras enormes, esmiuçaram em pedrinhas, com esse estrondo, como se fosse um depósito de dinamite que tivesse explodido ali. Deus, em 2 pés, novamente. Nós não suportamos uma porção desse mistério. A gente esgota, a gente fica esgotado, porque sai virtude da gente. E as pessoas, há muitos que, com o amo, entre aspas, exploram isso, ignoram, aliás, ignoram. Não conhecem nem o porquê estar abatido, não conhecem nem o porquê estar sem assunto, ignoram uma porção desta. Agora vejam que peso caiu sobre aquela moça chamada Meda Brana, mulher desse homem, desse profeta. Ela, como mulher, como ser humano, chegou a dizer: você não me ama. Como pode um homem que fica 45 dias fora em campanha, chega aqui, apanha a vara de anzol e vai pescar? Já se separa, já vai para o rio. Coisa que ele próprio repreenderia qualquer marido que fizesse isso. E repreende. Nós nos damos ao luxo, muitas vezes, de passarmos por ignorantes acerca das virtudes. E o marido ignora as virtudes de sua mulher. E toda cristã, toda mulher, toda mãe, todas as mães, até as descrentes, dedicadas, elas ficam cansadas. Elas exalam virtudes. O homem fica cansado. Ele exala virtude. E quando Jesus exalava virtude, diz um livro extra-bíblico, O Príncipe da Casa de Davi, que ele tinha dores de cabeça. E o profeta chegava a sair carregado do púlpito e tinha que tomar injeções de tanta dor no corpo depois. E muitas vezes nós ignoramos o que Deus faz num domingo, numa manhã de escola dominical, num culto tremendo. E acha que aquele corpo deve estar, aquela mente deve estar suposta a inquirições até. Agora vocês que são pregadores, entendem melhor essa linguagem. Uma coisa pesada que se vê ainda dentro do quarto selo, talvez seja a última referência. Vamos ver. É o 145. Veremos isso em mais detalhes amanhã, o sábado.
quando estudarmos as pragas que passarão, será como no Egito. Ele lhe deu tempo de se arrepender. E qual foi a última praga? Foi a morte, voltando lá na morte. Essa foi a última praga que caiu sobre a igreja pentecostal. Foi morte espiritual. E qual foi a última praga? Foi a morte. O espírito vivificante saiu da igreja. Foi expulso da igreja para dar lugar ao credo e ao dogma. Para dar lugar ao sermão teológico. Para dar lugar à pompa, à honra humana, à política, à música. A música fez assim com o Espírito Santo. Chega para lá. E dificilmente se discerne espíritos de música. Todo mundo pensa, é hino, a letra, a música é hino, então tá bom, tudo bem. Engole. E eu diria até assim, e há muitos cantores que querem cantar os hinos, que se adaptam na mensagem, mas dando as mesmas, até o sotaquinho do cantor que ouviu lá no disco. Isso é natural, né? Deveria ter um estilo próprio. O cantor deve ter seu estilo próprio, sua maneira própria de cantar. Essa foi a última praga que caiu sobre a igreja pentecostal. Foi morte espiritual. Ele disse, ela tirou o pandeiro de dentro dela. Ela saiu das esquinas. Ela saiu dos lugares humildes, dos armazéns, e construiu catedral. Isso significa morte. Quando você vê esses grandes ajuntamentos, essas festas milionárias, e essas catedrais, essas coisas assim sendo erigidas como bênção de Deus, você sabe que aquilo significa morte. Ela está morta. Isso é no nome do Senhor. Ela está morta espiritualmente. Ele lhe deu lugar de arrepender-se e ela o recusou e agora está morta. Não há por que enganar. Nunca se levantará de novo. Então, em outras palavras, brinca tabernáculo da fé, brinca tabernáculo Brana, e você verá Hollywood entrar dentro de você. E logo vemos toda essa gente pentecostal tratando de trazer os episcopais e os sacerdotes e chamando o santo padre fulano de tal, porque eles têm a mesma doutrina da mãe velha, as 3 pessoas distintas na testa. Deveriam ter vergonha, ele está dizendo. Até que grau de cegueira pode alguém chegar? Não disse Jesus que quando a virgem Nécia veio para comprar azeite, não conseguiu? Era tarde para ela? O que significou realmente morte. Foi uma separação do noivo. O noivo fechou a porta, elas ficaram do lado de fora, eram virgens. Mas ficaram separadas. E para concluir, vamos dizer que não, ainda tem o 7, não é? Está no 147. Alguém disse, as pessoas fazem demasiado barulho e me põem muito nervoso. Alguém que ia na sua reunião, e na verdade havia muito barulho na sua reunião. Porque o povo não suporta ver o que via sem gritar, sem chorar, sem estourar, não? E alguém disse, as pessoas fazem demasiado barulho e me põe muito nervoso. Você, em verdade, estará nervoso ao chegar ao céu.
Pense como será quando chegarmos então. Como será? O que ele quis dizer? Exatamente aquilo que João viu. Barulho como de multidões e multidões. Louvores e louvores. Eu disse domingo passado que lá nós não vamos ter que orar, lá nós não vamos ter que ler a Bíblia, lá nós não vamos ter que ouvir palestras, lá nós vamos ter que ficar sentado num banco cansativo, cansado do trabalho, do dia, com sono, cochilando, pelejando para não dormir durante a palestra. Pensando assim, quando eu chegar em casa, que eu pôr a cabeça no travesseiro, ai que sono, como vai ser gostoso. Não, lá não vai ter isso. Ele disse assim, você que gosta de companheirismo, espera um pouco, não se exponha aqui não. Não se exponha. Não se ponha a conversar de casa em casa não, espera um pouco. Porque lá você vai sair para fazer uma visita para uma irmã e você vai ficar 500 anos com ela e vai parecer que foram 15 minutos apenas. 500 anos. Porque a eternidade não conta tempo. Você vai ficar como que 500 anos ali, naquele lugar gostoso, e parecia que é só 15 minutos. Onde é que você foi? Eu fui fazer uma visitinha ali. Mas tem 500 anos que você foi. Quer dizer, não tem ninguém para cobrar, mas vamos fazer uma aplicação assim, né? Para você ter uma ideia. Então você lá não tem que orar, você não tem que lavar roupa, você não tem que trocar de roupa, você não tem que fazer comida. Então alguém disse, então vai ser uma vida ociosa, muito. Ele disse, não. Espera, deixa por conta disso. Cada corpo tem as suas atribuições. Essa é da humana. Aquela lá é outra, a atividade lá é outra. Você não vai desejar nada que você não possa ter, não possa fazer. Mas é por se tratar de eternidade. Eternidade, gente. Eternidade não existe tempo mais. Eternidade não existe tempo mais. Então é necessário que se pense nisto. Lá não tem que orar, lá não tem que ler Bíblia, lá não tem que ouvir um enfadonho, ser aborrecida, ser aborrecido. Lá não tem nada disso. Então, lá existe louvor. Louvor, louvor, louvor. Louvor, louvor. Amém? Glória a Deus. E para terminar mesmo, de fato, vamos aqui para o oitavo, que é o parágrafo 150. Considerando todas essas coisas, a última frase do parágrafo apenas. A gente tem que chegar a ser nada para então ser algo para Deus. A gente tem que chegar a ser nada para ser algo para Deus. Para então realmente sentir que precisa de Deus e busca o seu reino em primeiro lugar, sua justiça. Não tem o dinheiro na consciência, o bolso a consciência no bolso, não é? E que nunca morrerá, nunca morrerá. Você vai voltar para isso. Você nunca vai morrer. Amém. Porque, afinal de contas, você não é isso que você vê no espelho. Não são esses cabelos grisalhos.
Não são essa pessoa cheia de sentimentos, de feridas, de machucados da vida, de decepções. Você não é isso. Você nunca morrerá. Amém? Glória a Deus. Você nunca mais morrerá. No parágrafo 178, ele disse: Esaú tinha mais moral do que Jacó. E no parágrafo 177, ele ainda mostra que os pássaros da mesma plumagem voam juntos.